Pronta? Sim, Nervosa? um pouco, bastante. Vai dar tudo certo. Vamos lá, se apresenta pra gente. Vamos lá. Meu nome é Joyce, eu tenho 33 anos, sou casada com o Natan, sou mãe do Rafael e do Lucas, né? Atualmente eu trabalho com gerenciamento de redes sociais, o que me permite ficar em casa em maternidade em tempo integral aí, que sempre foi o meu sonho de poder me dedicar mais à minha família. Essa sou eu. Que linda. Joy, então vamos voltar lá do começo, tá? Para o pessoal entender um pouquinho da sua história. Me conta como foi sua infância. Quem era a Joycinha, pequenininha? Como foi a sua estrutura familiar nessa época? Pra gente contar a minha infância, a gente precisa voltar antes mesmo do meu nascimento, né? Meus pais sempre me disseram que o Senhor revelou a minha chegada para eles em sonho. Para o meu pai, antes mesmo dele se casar com a minha mãe, e para minha mãe quando ela estava grávida de mim. Em uma riqueza de detalhes que eles até se assustam quando eles relatam, porque algumas cenas e situações que aconteceram exatamente como Deus tinha mostrado em visão para eles, numa época em que a gente não tinha exames, não sabia se seria uma menina ou não, mas eles tinham a certeza de que seria a Joyce que viria, porque Deus tinha avisado antes. Com isso eu cresci, claro, cercada de muito amor. Os meus pais sempre foram cristãos, então eu nasci em berço cristão, né, berço evangélico. E sempre fui muito amada, muito paparicada pelos meus pais e muito ciente de que Deus tinha grandes planos para minha vida. Que bênção. E nessa época, quando criança, quem era Deus pra você? Você já tinha uma consciência, um relacionamento com ele? Como era? Como funcionava? Meus pais sempre procuraram me dar essa percepção sobre quem era Deus, né? Os meus pais sempre foram muito firmes no sentido de eu estar sempre ali frequentando a escola dominical, saber mais sobre Deus, quem era Jesus, quem era o Salvador, né, para as nossas vidas. Então eu cresci debaixo de uma criação cristã, conservadora, com os meus pais sempre procurando fazer tudo que estava ao alcance deles para me inserir nesse ambiente. Então eu tinha uma consciência, é claro que a gente sabe que Deus ele se revela pra gente de formas mais profundas com o passar do tempo, né? Mas eu cresci dessa forma. E aí você foi crescendo, se desenvolvendo. E como foi esse início, essa transição, né, da infância para adolescência, ali aquele início da sua juventude? Olha, eu sempre fui muito ativa na igreja, né? Então desde muito cedo estava ali trabalhando, ajudando. Desde adolescente eu ajudava com a escola dominical, era professora das crianças na escola dominical. E sempre envolvida com louvor, né? Sempre muito inserida ali, trabalhando muito. Isso sempre foi muito natural, né? Eu cresci vendo os meus avós e os meus pais trabalhando pela obra, e a minha adolescência, o início da minha adolescência não foi diferente. Desde cedo já fui colocada ali para estar na linha de frente. Nesse período, um passarinho verde me contou que você teve um período, assim, digamos, de rebeldia. No sentido de se afastar de Deus, querer conhecer esse mundão. Conta pra gente como foi esse período. Sim, na verdade, assim, eu e o meu atual marido, Natan, nós somos amigos de infância, né? Nós crescemos juntos, a gente se conhece ali desde os nossos 7, 8 aninhos de idade. Então nós crescemos melhores amigos e na adolescência essa amizade começou a virar um pouco mais. Quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, nós decidimos que estávamos apaixonados e queríamos namorar. E o meu pai, ele proibiu esse namoro. O que parece ser um pouco fora de contexto considerando hoje, mas eu sou muito agradecida ao meu pai pela atitude que ele teve, porque quando nós, né, tentamos, né, isso, o meu pai ele foi muito firme, ele falou: vocês estão estudando, vocês não têm emprego, qual a perspectiva que vocês têm para namorar sendo tão jovens? Porque a gente sabe que o namoro é para uma coisa muito específica, é para vocês construírem uma vida juntos. Qual a perspectiva e maturidade que vocês têm para isso? Então não tem a menor condição. Se vocês têm esse desejo no coração de vocês, vocês têm que orar a Deus, pedir para que Deus vá trabalhando nesse sentimento, amadurecendo esse sentimento para que ele venha à tona na hora certa, no tempo certo. E só que eu, como uma adolescente, né, me revoltei um pouco com essa situação, né? Não gostei de receber um não. E
Somado à época da escola, a fase da escola, acabei me envolvendo com más influências, né? Hoje a gente tem o jovem hoje em dia acredita que ele sabe se controlar, ele sabe lidar com algumas situações, mas a gente não tem dimensão e noção do quanto uma má influência pode ser perigosa para a sua vida espiritual. E ali eu comecei a andar com uma turminha não muito bacana e acabei sendo apresentada a um mundo totalmente diferente do mundo que eu conhecia. Um mundo onde a gente lidava com drogas, com homossexualidade. Foi uma fase muito difícil, uma fase muito complicada, porque ali eu me revoltei completamente. Mudei totalmente o meu estilo de vida, o meu estilo de andar. Eu simplesmente me rebelei e pensei, se não vai ser do jeito que eu quero, então eu vou aqui dar uma causada aqui pra eles. Só que nesse ato de rebeldia, o inimigo, ele muito astuto, né? Acabou se aproveitando muito da situação. Quando eu vi, eu já estava num estágio muito difícil, muito profundo de sair, né? Um estágio de entrega total, onde eu mudei todos os meus costumes, os meus hábitos, eu neguei os meus princípios dos quais eu fui criada desde muito nova, né? Então foi uma fase de rebeldia aí que deu muita dor de cabeça aí pra minha família, de modo geral. E Joy, me conta, como foi que você se deparou com a ansiedade e a depressão? E em que nível, né, você chegou nesse sentido? Sim, como eu disse, era uma influência, uma pressão muito grande sobre a minha vida, do qual a gente não se dá muita conta, né, na hora que a gente está vivenciando aquilo. A gente acha que a gente está agindo por nós mesmos. Numa atitude de revolta, esse grupo que eu andava, eles tinham alguns hábitos bem peculiares. E nessa fase eu comecei a me revoltar a tal ponto de tentar tirar minha própria vida. Eu me automutilava, eu já tentei tirar a minha vida algumas vezes. E eu lembro muito, muito nitidamente que o sentimento que eu tinha de, se não vai ser da minha forma, então não faz sentido eu estar aqui. E se eu ainda assim sobreviver, eu quero deixar marcas para Joyce do futuro, para ela nunca esquecer, né? Tamanha opressão que foi sobre a minha vida, né? A gente perde a vontade de viver. E se ainda não consegue concluir aquela vontade de encerrar a nossa vida, a gente quer que ela seja o mais destrutiva o possível, ainda que isso se reflita no nosso futuro. Que despertou todas as pessoas ao meu redor, de repente eu me tornei a missão delas, né? A igreja, eu fui a missão da igreja, eu fui a missão da família, eu fui a missão dos meus pais, eu fui a missão até do meu melhor amigo, que hoje vem a ser meu esposo, em propósitos de jejum e oração que a igreja fazia pela minha vida. Os meus pais não gostavam de me deixar sozinha, porque eles não sabiam o que eu era capaz de fazer. E a minha mãe sempre lutou muito, muito por mim, de uma forma que hoje eu sou muito grata. Principalmente como mãe, eu entendo o peso da renúncia que ela fez da vida dela para que eu não desistisse da minha. E eu lembro que em momentos de exaustão, assim, a minha mãe, ela se revezava com uma tia minha para me tirar de casa e não me deixar sozinha, para eu não fazer nenhuma besteira. Então eu cheguei nesse ponto de depressão, de não querer mais viver, diante de tudo que estava acontecendo comigo. E como foi que Deus te resgatou dessa situação, né? Desse fundo do poço que você chegou? A minha família nunca desistiu de mim. E a igreja sempre fazia propósitos de oração. Eu recebia muitas visitas dos meus amigos, da minha família, né? O corpo de Cristo. A minha família estava sempre muito junto ali. Mas uma coisa que me marcou muito foi uma vez em que nós estávamos em festa de fim de ano, na casa da minha avó, que morava no interior. E o meu tio resolveu levar eu e os meus primos para passear de bicicleta. E numa dessas situações eu sofri um acidente de carro, fui atropelada por um carro. E os reflexos desse acidente, eles foram muito, muito tranquilos. Eu sofri algumas escoriações, né? Passei a noite em observação no hospital. Mas eu costumo dizer que por milímetros de segundo e por centímetros de distância, esse acidente não foi fatal.
porque por muito pouco o acidente realmente teria tirado a minha vida da forma mais trágica possível. E eu lembro que eu passei no hospital em observação, meu tio sempre ali comigo. Quando eu voltei para casa da minha avó, a minha avó ela é uma pessoa que, assim, se você conhece ela, você vê, ela é muito calma, muito doce, muito mansa, até o jeitinho dela falar é tão doce, ela sempre foi assim pra gente. E naquele retorno, a minha avó ela foi tomada por uma autoridade do Espírito Santo tão grande que hoje, quando eu me lembro, eu até me estremeço, porque foi uma autoridade que você não enxerga numa pessoa tão mansa. Então você sabe que não é a pessoa que está falando, é o Espírito Santo que está conduzindo ela. E ela tinha falado para mim que Deus tinha me dado uma última chance. Ele não me daria outra chance. Então, diante daquilo, eu tive um despertamento muito grande, porque ela disse que Deus me prepararia, mas Ele não me deixaria dessa forma, e aquela era a última chance. Dali em diante, eu fui sendo resgatada daquela situação, debaixo de muita oração da minha família, debaixo de tantas pessoas envolvidas ali no mesmo propósito. Esse despertamento foi acontecendo até que eu conseguisse voltar para os caminhos do Senhor. Nossa. Hoje a gente sabe da mulher virtuosa que você se tornou. É até difícil de acreditar nessa história. Sim. Mas nesse momento que você se encontrava, né, de profundo desespero, você tinha ideia naquela época da onde Deus te colocaria hoje e aquilo que Ele ainda ia cumprir na sua vida? Eu sempre cresci com essa missão, né, de que Deus faria grandes coisas através da minha vida e de que Deus me daria um lar abençoado, uma família abençoada, aquilo que eu sempre sonhei. Nessa época eu jamais imaginaria que eu conseguiria sair dessa fase viva. Como eu disse, eu tinha um querer de autossabotagem muito grande, sabe? Eu queria me sabotar a todo momento, eu queria sabotar a Joyce do futuro, aquela Joyce que Deus disse que eu seria. Então, eu jamais imaginaria que eu conseguiria ser resgatada, porque eu não estava vendo com os olhos espirituais, né? A gente crê num Deus que pode todas as coisas, mas nós precisamos deixar Ele agir nas nossas vidas. Como eu me recusava a deixar que Deus tomasse a frente, eu não conseguia enxergar que hoje eu estaria onde eu estou, pela glória de Deus. Amém. E diante de tudo isso que você passou, qual uma mensagem que você pode deixar para essa geração de agora? Existe uma luz nesse túnel obscuro chamado depressão? Existe. Graças a Deus existe. E é só pela graça mesmo que existe. Quando nós estamos numa situação como essa, é até difícil de raciocinar. Mas quando nós estamos numa situação como essa, você não consegue se sentir merecedor da presença, da face de Deus. Você está tão envergonhado por todas as coisas que você foi capaz de realizar através do inimigo agindo sobre a sua vida, que você não se sente digno de estar diante da presença de Deus. Você não se sente digno nem mesmo de orar para Deus, de conversar com Deus. Mas é justamente pela graça que nós conseguimos alcançar essa novidade de vida. Não é pelo nosso mérito. Então a minha mensagem é isso, para que nós não nos envergonhamos nem daqueles que presenciaram tudo que nós vivemos, muito menos do Altíssimo, porque nunca foi sobre nós, nunca foi pelo nosso mérito, é pela graça de Deus. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então a minha mensagem é essa: nunca tenha vergonha de Deus, porque Deus conhece o nosso coração intimamente e só Ele o capaz, né? Só Ele é capaz de fazer nós enxergarmos uma luz no fim do túnel, para que a culpa não te domine, porque nunca é pelas nossas ações, mas pelas ações de Deus. Amém! Que mensagem linda! Então agora, para descontrair um pouco, você pode respirar agora. A gente vai fazer o bate-bola jogo rápido. Então eu falo uma palavra e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Então vamos lá. Família. É tudo. Deus. É a razão do meu viver.
Juventude. Existe uma luz no fim do túnel. Depressão e ansiedade. Graça do Senhor Jesus. Amém! Nossa, gente, eu achei profunda! E aí, pra gente concluir, para as pessoas entenderem um pouco também do objetivo dessa série, tá? Essa série é intitulada em Além do que se vê. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas, a gente convive com as pessoas, mas a gente não conhece a trajetória e a bagagem que aquela pessoa tem com Deus. Então, eu gostaria que você respondesse para essa galera o porquê que as nossas cicatrizes, elas são tão importantes e por que elas trazem um peso eterno de glória para nós. Ela pode parecer que às vezes as cicatrizes elas são motivo de vergonha, né? Principalmente para aqueles que já vivenciaram tudo aquilo com a gente. Mas as minhas cicatrizes, elas sendo espirituais e físicas, elas me lembram de onde eu estava e de onde eu estou hoje. Então a importância é você olhar para aquilo e ressignificar aquilo através do Espírito Santo, te fortalecendo todos os dias e te mostrando que em Deus nós podemos todas as coisas, porque Ele morreu por nós, Ele se sacrificou por nós. E maior do que esse sacrifício, só nos resta ser gratos a Deus. Então, para mim, acho que é isso. Amém. Aí só para abusar um pouquinho do seu dom, pegando totalmente de surpresa. Tem uma palhinha de um hino que traz o significado para toda essa história, de algum hino que foi importante durante essa sua trajetória, só pra gente finalizar dessa forma maravilhosa, aproveitando desse dom maravilhoso que Deus te deu. Sim, existe um hino, ele é tão simples, ele é tão conhecido, mas ele traduz exatamente aquilo que Deus fez na minha vida. É o Te Agradeço do Diante do Trono. E a parte que diz, né, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço.